Eu estava tentando entender assim o que acontece na secretaria por conta da troca apenas de um gestor, de um secretário. Por que as coisas começam a desandar? Entendeu? As pessoas parecem cruzar os braços e achar que a sua função está totalmente ligada a um secretário que já saiu, que já não está mais no diário, já foi exonerado, já existe outra pessoa. Aí, eu pensando aqui, se a Secretaria de Saúde fosse hoje para uma urgência e emergência, ou sentasse na frente de um médico, e o médico perguntasse como é que você está se sentindo, talvez nem fosse falta de recurso, né? Talvez fosse mais honesto em dizer assim, doutor, o meu ego está inflamado e já está comprometendo o resto do corpo. Porque quando o sistema começa a girar em torno da vaidade, quem entra em colapso não é a gestão. De imediato já é o atendimento. O discurso costuma ser o mesmo. Ah, mas por que falta isso? Ah, porque falta aquilo. Ah, porque falta estrutura. Só por conta da troca de um gestor começa a faltar um monte de coisa. Mas tem uma parte que ninguém gosta de tocar. Nem tudo que falta, falta de verdade. Às vezes o problema não é a ausência, é o desperdício de capacidade. O sistema está ali, o profissional está ali, a estrutura está ali, mesmo limitada, mas ela existe. Mas a entrega, ela não acompanha. E isso não é uma falha técnica, é uma decisão operacional ruim. Hoje eu não vou entregar tudo o que eu sei, hoje eu vou fazer só uma parte do que eu quero. Na ponta, o paciente nem quer explicação, ele quer atendimento, né? E o que ele encontra? Ele encontra uma fila que não anda, um atendimento que poderia ser maior e melhor, mas não é. Um fluxo que trava, sem motivo claro. Não é sempre um colapso. Às vezes é pior, é um sistema funcionando abaixo do que poderia ser entregue. Abaixo do que poderia ser entregue. Isso tem um nome, se chama subutilização. Quando envolve vidas, não existe execução pela metade, gente. Você acorda pela manhã para entregar o seu todo, o seu profissionalismo, a sua capacidade total. Na saúde, relaxamento não é detalhe, é um dano. E vamos direto ao ponto que incomoda. Não é a falta de estrutura, tá? É a falta de comportamento. Você precisa ter comportamento. Existe uma diferença grande entre não conseguir fazer e não fazer podendo fazer. O problema é que ninguém mede isso, mas o paciente percebe. E quando o paciente percebe, não tem argumento técnico para sustentar, porque ele não conhece a parte técnica, mas ele sabe que alguma coisa está falhando. Governança não é operação, tá? A política define direção, prioridade e orçamento. Mas quem garante o atendimento é o sistema que funciona, é o sistema em funcionamento. Os protocolos, os fluxos, a escala, a supervisão. E agora vem um ponto crítico que eu quero falar. Quando o sistema depende de quem está no cargo, ele já está errado. Entendeu? Independente de quem esteja lá na ponta, a sua função, o que você está fazendo precisa funcionar. Quando troca de comando, parece que vira uma desculpa para a desorganização. Aí o pessoal, não, é a transição, é a transição. Que transição, rapaz? Isso é fragilidade estrutural. Se o fluxo depende do humor da gestão, ele já está mal desenhado. Se a escala depende do alinhamento político, ela já colapsou, só não ainda assumiu, né? O sistema robusto não pode oscilar por vaidade, e nem por ego, tá? O sistema robusto funciona apesar de muitos problemas, mas por ego, brincadeira, tá? O Acre joga o jogo no nível mais difícil de jogar, tá? A gente está falando aqui de distância, de logística, isolamento em várias regiões do estado, pressão constante no sistema público. E aqui qualquer erro custa caro. Agora soma isso com a desorganização interna por conta de alguém que resolve cruzar os braços, ou dizer que hoje eu vou entregar só 10% do que eu sei, hoje eu não vou atender o telefone, hoje eu não vou despachar.
Gente, o resultado é previsível. O sistema que já estava no limite começa a falhar por dentro. Por dentro. E isso aqui não é geografia, tá? Isso aqui é gestão somada à conduta, ou seja, a comportamento. A consequência não precisa de relatório. Ela aparece no cotidiano. Gente esperando além do razoável, exame que não sai, atendimento que não acompanha a demanda. E tem algo mais grave aí, tá? O sistema começa a se acostumar a funcionar mal. E quando o errado vira rotina, não precisa mais nem de ordem. Ele se mantém sozinho. Aqui não tem espaço para romantização. A saúde não tem espaço para romantização, não tem espaço para ego, tá? Saúde pública não é ambiente de ego. Não é lugar de disputa silenciosa. Não é espaço para funcionar menos porque pode. Existe aqui um ponto fixo que eu quero falar para você. Quem está na função tem obrigação de entregar, independente de quem entrou ou saiu. Se não consegue, precisa se ajustar imediatamente, porque o paciente está aguardando, ele quer atendimento. O que não pode acontecer é continuar ocupando função pública como se fosse um território pessoal. Hoje eu vou, amanhã eu não vou. Quem está com saudade do secretário da Saúde, o ex-secretário de Saúde, Pedro Pascoal, precisa entender o básico. Saúde não é lugar para nostalgia, tá? O paciente não suporta a despedida muito longa. A gente não tem espaço aqui para parar para emoção, tá? A fila precisa andar, mas não é a fila do secretário, é a fila do SUS e você precisa entender isso, tá? Aqui nós estamos no canal Tô na Conversa, a gente fala de poder, contexto e consequência, tá? Segue o meu canal, acompanhe mais vídeos falando sobre política, comportamento, falando sobre fé. Meu nome é Elton Muniz, até o próximo vídeo.